não há dúvida alguma, que articulavam um golpe. Era um golpe que pretendia um levante de massas, altamente financiado, aquela bagunça em Brasília, invasão do Congresso, do Supremo, do Palácio do Planalto, e aí haveria uma intervenção militar. De todos os militares? Não. Eu tenho convencimento pessoal, como oficial da reserva do Exército Brasileiro, R2, CPOR, para vocês não confundirem, de que o Exército não entraria nessa. Mas alguns malucos, alguns irresponsáveis, que já estão sendo identificados pela Polícia Federal e serão enquadrados pelo Supremo Tribunal Federal, pretendiam fazer um levante. Agora, para quê? Era um levante contra o Brasil. O que o Bolsonaro significava? Era o comprometimento à soberania nacional, a entrega definitiva da Petrobras, da Eletrobras, a retirada dos direitos dos trabalhadores. Era a tal globalização, o Brasil na mão dos grandes investidores, dos fundos de investimento, o capital financeiro. Era isso, mas isso acabou. Agora, eu vejo aqui no Paraná, eu sou paranaense aqui, eu fui governador 3 vezes do estado do Paraná, fui senador 2 vezes. Eu vejo que na Assembleia Legislativa se propõe, o nosso pessoal do PT, do PDT, os 8 parlamentares de oposição propõem a retirada do título de cidadania honorária do Bolsonaro. Eu acho bacana isso, mas só que eu quero lembrar que essa mesma Assembleia Legislativa permitiu a venda da Copel, permitiu que o pedágio fosse retomado naquele formato estabelecido pelo Bolsonaro e pelo Rato Júnior, que é o governador do estado do Paraná. Essa mesma Assembleia permitiu a venda da Sanepar e está tolerando permissivamente a venda do Porto Paranaguá. O Paraná precisa, além desta punição exemplar do Bolsonaro, porque a retirada do título de cidadania honorária é um exemplo para o futuro. Não se envolvam numa coisa maluca como o Bolsonaro se envolveu. Seria, sem sombra de dúvida, interessante. Mas nós precisamos mais do que isso, minha gente. Nós precisamos de um movimento para devolver a Copel para os paranaenses. A Copel foi vendida, está na mão de um grupo de investidores e não serve mais agora aos paranaenses, ao nosso desenvolvimento industrial. É o lucro dos investidores e o preço alto, a falta de investimento e de ampliação do nosso sistema em todo o Paraná. É isso que nós não podemos admitir. Nós queremos a Sanepar de volta. Nós queremos o Porto de Paranaguá servindo aos interesses da nossa economia. Nós queremos o fim deste raio de pedágio que foi admitido, inclusive, pela tal Frente da Esperança. Frente da Esperança pela qual nós nos empenhamos na última eleição e não nos arrependemos disso. Tínhamos que eliminar a loucura bolsonarista e o liberalismo estúpido do Guedes dos nossos horizontes. Mas, minha gente, a gente tem que entender que tirar o Bolsonaro não significa tudo. Temos que nos livrar do liberalismo. Nós precisamos de emprego. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que foi o meu governo. Eu reduzi brutalmente o imposto das pequenas, médias e microempresas. Micro era 0. Para quê? Para que eles pudessem pagar o que na época para nós era o maior salário mínimo do Brasil e pudessem ter condição de funcionar normalmente. As pequenas, médias e microempresas são responsáveis por 80% dos empregos do país. Então, liberando essa possibilidade das pessoas partirem para essa iniciativa, com a sua própria experiência, com o seu próprio capital, mas livre da pressão de impostos do governo, nós podemos criar um espaço formidável de empregos e de salários. Nós temos que começar a pensar nas pessoas, porque o tal liberalismo econômico, ele pensa só no dinheiro, nos fundos de investimento. E são 3 fundos de investimento no mundo hoje. A Copel já não é mais nossa, nem brasileira é.
São fundos de investimento da Califórnia, de Nova York, do Canadá. Não tem, realmente não tem cabimento isso. Nós precisamos dar um jeito nisso. Mas não vamos nos iludir com essa história de que a Assembleia Legislativa vai tirar o título de cidadão honorário do Bolsonaro. A Assembleia Legislativa não assinou ainda a proposta de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para verificar aquilo que todo mundo já sabe, porque vazou na imprensa, vazou acordos de delação premiada parcialmente na mídia do Paraná e do Brasil. Ela não assina a CPI. A CPI está com os 8 votos da oposição. Então, precisamos deixar dessa história, mas partir para a consciência da população. Eu tenho 1000 críticas a fazer ao governo que é o nosso governo. Até porque eles, depois da eleição, me ignoraram. Eu fui muito útil na eleição. Depois disso, o Requião não interessa mais. Mas a mim não interessa o interesse deles. A mim interessa o interesse do povo do Paraná e do Brasil. A mim interessa a soberania, a valorização das pessoas e não do capital, dos fundos de investimento, da tal globalização. Eu fico horrorizado com algumas declarações do pessoal da Fazenda. Não, vamos estabilizar a moeda com multinacionais no Brasil. Meu Deus, não pode ser assim. Eles estão errados. Esse liberalismo quebrou a Europa inteira. Eu era presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, assisti de perto isso. O fim da Grécia, o desespero da Alemanha, da França. Nós precisamos de desenvolvimento interno, de salário de empresas no Brasil. E eu falo que este impulso deve partir das empresas nacionais que dão mais emprego, que são as pequenas e médias. É claro que nós não vamos abandonar a busca da grande tecnologia, da melhora da estrutura tecnológica do Brasil, com empresas grandes, razoáveis, que podem até ser empresas de fora do Brasil. Mas se nós não nos incomodar com o povo brasileiro, nós estamos errando brutalmente. Eu sei que vem pau em cima de mim. Meus companheiros do meu partido, do PT, vão reclamar. Mas a política econômica do Brasil é a política do Milei, um liberalismo econômico absoluto, atenuado com políticas compensatórias. Uma bolsinha aqui, outra bolsinha ali. Mas quem está vendo a coisa andar, verifica que a Petrobras continua entregue, a Eletrobras continua entregue, o Banco Central continua na mão do capital financeiro e o nosso governo só conversa mole em função do tal pragmatismo político. Precisamos de votos no Congresso, então vamos entregar a diretoria financeira de Itaipu para o Rato e para o PSD. Minha gente, não é por aí que vai dar certo. São erros em cima de erros. E a repetição dos erros só pode nos levar a um brutal fracasso eleitoral na sequência. Nós não precisamos sofrer esse fracasso, não merecemos isso. Mas temos que começar a pensar acertadamente. Não é com a Itaipu distribuindo dinheiro para prefeituras. Aliás, essa última distribuição de dinheiro das prefeituras, meio clandestina, em relação a nós que somos petistas, de financiar a tecnologia agrícola para os pequenos, não é má. Mas sem apoio para mecanização, um programa como o Trator Solidário, sementes e tudo mais, não adianta essa tecnologia se não há capital para avançar. Há uma coisa descosturada no Brasil. E eu não vou ficar quieto. Fui governador 3 vezes com o voto dos paranaenses, vocês que estão me escutando, tenho responsabilidade com vocês. Acho que foi uma maravilha a gente ter se livrado do bolsonarismo e do liberalismo do Guedes, mas eu vejo que mutatis mutandis, a coisa está mais ou menos igual ao que estava antes. Mais ou menos igual, não há investimento público. Há investimentos privados. Vamos abrir o Brasil para os capitais do mundo. Meu Deus, minha gente, vocês têm vergonha de ser brasileiros? Eu não tenho. A minha luta é essa. Estou aqui, estou sem participação no governo, não me consultam em nada, tenho muita coisa para dizer. Não foi à toa que fui governador 3 vezes e que tive cargos importantes
na estrutura da política do mundo, mas eu tenho compromisso com os brasileiros e não abro mão desse compromisso, não. Estou aqui falando com vocês. Bata um papo comigo aí, no YouTube, no Twitter, no Facebook. Vamos bater um papo. Nós temos que nos mobilizar e acabar com essa figuração. Vamos tirar o título de cidadania do Bolsonaro. E daí? Que tal tirar a Copel da mão dos estrangeiros que tomaram conta dela, dos investidores, entregar para o Paraná? Que tal manter o Porto de Paranaguá como instrumento de desenvolvimento de carga múltipla do Estado do Paraná? Que tal termos a Copel, a Sanepar? Que tal o povo ter importância na visão do governo? Vamos acabar com essa papagaiada de dinheirinho de Itaipu aqui e ali. Não é que seja mal. Os prefeitinhos estão satisfeitos, recebem uma grana. Mas na minha visão sincera, atomização do capital, que podia ser entregue e investido de uma forma que levantasse a economia do Paraná de uma forma definitiva. Minha gente, um abração do Requião. Valeu.